Oi, gente, tudo bom? Como uma grande fã de Agatha Christie, tendo como um dos meus livros preferidos Morte no Nilo, obviamente que eu tinha que fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a adaptação do livro que chegou recentemente aos cinemas aqui no Brasil, que é A Morte no Nilo, de 2022, que traz entre os protagonistas a Gal Gadot e o Kenneth Branagh novamente interpretando o personagem Hercule Poirot. Eu gostei bastante da obra, mas eu notei muitas diferenças comparado ao livro. Então aqui nesse vídeo eu vou falar mais ou menos o que eu achei da obra, que é uma obra interessante se você gosta de um drama policial, de investigações policiais, de filmes que falam sobre crime, você tem que tentar identificar quem é o culpado, e também sobre o livro. Então algumas diferenças que não foram nada muito gritante, mas que fizeram sim mudanças que mexeram na essência da obra como um todo. Então nesse vídeo a gente vai falar bastante sobre Morte no Nilo. Antes da gente comentar um pouquinho sobre o filme e o livro Morte no Nilo, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, cinema, seriado, cultura pop em geral. Então se você gosta desses temas, seja muito bem-vindo que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Esse seu like vai ajudar muito no engajamento e a comunidade aqui cresce. Aqui embaixo tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá. E na caixinha de comentários comenta pra mim o que você achou do vídeo, se você já assistiu ao filme, já leu o livro, vamos trocando essa figurinha. O livro Morte no Nilo foi lançado em 1937 pela escritora britânica Agatha Christie. Já tem vídeo aqui no canal de uns 3, 4 anos atrás falando sobre a obra, eu falei bastante o que eu achei dela. Então, se você tiver curiosidade, aqui embaixo está marcadinho o link direto, mas releva porque era um dos primeiros vídeos falando sobre resenha de livro aqui no canal. Então imagina, 4 anos atrás eu tava diferente, eu falava diferente, eu era super tímida na tela, mas é interessante para ver até a minha perspectiva do livro, que depois se tornou um dos meus preferidos. Eu gosto muito dessa obra, acho que não é uma das obras da Agatha que a gente mais tem dificuldade de identificar o culpado, porque tem livros dela, a grande maioria, que eu não consigo saber quem é o vilão até a última página, sabe? Nesse não, você já vai desconfiando ao longo da trama, porém, ela faz uma coisa tão intricotada, tantas coisas ali no meio, que você não consegue entender motivação, você não consegue entender a forma como as coisas aconteceram, sabe? O modus operandi. Então, mesmo quando você acerta o vilão, você não consegue identificar como tudo isso aconteceu. Então, isso faz da Agatha Christie uma escritora tão boa, fez com que ela se tornasse a rainha do crime, né? Tão conhecida e realmente um ícone nos romances policiais. Essa obra foi adaptada outras vezes para o cinema, mas mais recente foi lançado A Morte do Nilo, que foi esse que eu comentei que eu assisti recentemente, tem a Gal Gadot, tem um elenco muito bom e dá continuidade direta à adaptação do livro, que também, né, virou filme, Assassinato no Expresso do Oriente, que foi lançado há vários anos atrás. Inclusive, A Morte no Nilo era para ser lançado no final de 2019, começo de 2020, foi sendo atrasado por causa da pandemia e só chegou nas telonas agora no comecinho de 2022. Tanto no livro quanto no filme, a gente acompanha a história de uma viagem pelo Rio Nilo, onde os recém-casados, a Lynette e o Simon, estão ali viajando. No filme, eles estão viajando com diversos amigos e no livro são pessoas desconhecidas. São pessoas que estão ali no navio por motivos diversos. E ali acontece um assassinato e depois de um tempo a gente começa a tentar entender o que foi que aconteceu. Por coincidência, pelo menos no livro, o Hercule Poirot tá viajando também nesse navio e ele é, como muita gente sabe, o maior detetive ali naquele universo da Agatha Christie. Então, obviamente que ele se envolve com toda a história, obviamente ele vai tentando descobrir e, mais obviamente ainda, ele consegue no final do livro, no final do filme a gente descobre tudo que motivou aquele assassinato. Acho que a principal mudança entre o livro e o filme é essa questão que eu comentei agora há pouco, de que as pessoas que estão no navio não estão necessariamente diretamente ligadas a Lynette, que é a personagem principal interpretada pela Gal Gadot. No filme, sim, o diretor provavelmente quis fazer de uma forma em que a gente criasse conexões pessoais, mais do que de interesse econômico ou mesmo coisas por acaso, com os personagens. Então, uma pessoa é madrinha, o outro é um ex-namorado, um outro...
vão criando conexões de alguma forma. É uma amiga de infância e ali vai tudo criando conexões para que a gente também crie a dúvida, né? Se eles são assassinos ou não, o que foi que aconteceu. No livro, muitas coisas que tem ali são por acaso, então acontecem coisas por acaso. A própria participação do Hercúleo ali naquele navio é por acaso, não existe uma motivação como existe no filme. Pelo menos não lembro disso, não anotei nada referente a isso, então acredito que de fato foi meio coincidência, né? Tanto é que ele não conhece as pessoas que estão ali no navio. A única pessoa que ele conhece no livro não está presente no filme, que é um coronel, um policial que já trabalhou com ele em outras situações, em outros livros da Agatha, que ele tá ali no navio procurando um serial killer. Tanto é que a gente, além de ficar em busca de quem assassinou o personagem que morre ali no filme, no livro, a gente também tenta entender o que aconteceu, porque acontece um roubo ali, acontecem outras mortes e acontece também a procura por um assassino de uma outra situação. Então, um serial killer que já vem amedrontando outras regiões. Então, o livro, ele tem muito mais investigação do que o filme. O filme em si, ele começa realmente as investigações na metade do filme pro final. No começo a gente só vai criando aquele clima de tensão. O livro não, o livro a gente vai tendo muito mais coisas desde o começo. Mesmo que a morte mesmo principal do livro realmente não aconteça no começo da história. Uma outra importante diferença entre o livro e o filme é que o personagem Bock, que é um grande amigo do Hercúleo, que participou do primeiro filme, que é o Assassinato no Expresso do Oriente, que é o herdeiro ali do trem, o dono do trem, ele tá de volta nessa obra. Só que ele faz o papel de um outro personagem. No livro, existe um personagem que de fato está viajando com a mãe tem muitos ciúmes dele, ele tem umas questões com uma outra personagem que está embarcada no navio, mas esse personagem não é o Bock, é um outro personagem e foi colocado aqui como esse personagem para a gente criar uma ligação com o filme anterior. É como se quisessem criar um multiverso da Agatha Christie e além do Hercúleo trouxessem um outro personagem. Gostei? Não, não gostei nem um pouco. Eu não sou aquelas fãs tão chatas assim que acham que tem que ser tudo fiel ao livro, porque eu entendo que os filmes precisam ter sua linguagem própria, o cinema tem uma linguagem própria, que muitas vezes não dá para adaptar ao pé da letra o livro. Porém, tem certas mudanças que eu não vejo necessidade. Então, mudanças desnecessárias que só adicionam uma barriga ali no meio do filme, ou seja, um lenga-lenga ali no meio, pra mim me incomoda. Então, era melhor que tivessem mantido a história original. Até porque, como a gente já tem uma conexão desse personagem com o filme anterior, a gente não consegue duvidar dele. Então, você não fica criando uma ideia de que ele é um suspeito ali da história. Então, isso me incomodou bastante. Uma outra coisa também que eu achei diferente, que é um detalhe, mas que eu acho que faz diferença na sensação que você tem ao assistir ao filme, é que no livro a gente tem muito mais nuances da personalidade da Lynette. No livro a gente tem aquela percepção de que ela é uma pessoa muito mais odiosa, ou é aquela coisa de ame ou odeie, ela tem muita coisa questionável nas atitudes dela, ela tem uma certa questão de preconceito, de arrogância, então você cria uma certa antipatia com a personagem. Por outro lado, a personagem da Jaqueline tem mais essa pegada de você criar uma empatia com ela no livro, você entende algumas situações que ela passa, você sabe que ela passou por uma dificuldade recente, então você meio que acolhe a personagem, você cria uma empatia por ela. No filme, não, parece que ela é colocada desde o começo como uma vilã, ela é aquela que é rancorosa porque teve o noivo abandonado, né, foi largada pelo noivo, então rola uma sensação de que ela é o mal e a outra é o bem, enquanto no livro a gente tinha a sensação oposta, sabe? Então, assim, é um detalhe, mas que faz diferença na tua percepção da história. Uma outra diferença entre o livro e o filme são as personagens Rosalie e Salomé. Elas, na verdade, são mãe e filha, né? Só que no livro, a Salomé, ela é uma escritora de contos eróticos. Então, ela realmente é uma mulher à frente do seu tempo, ela é meio extravagante, assim como a personagem também do filme. Só que no filme, ela é uma cantora negra que canta blues ali nos bares ali de Londres e tal. E, inclusive, no filme, ela é uma affair do Poirot, isso não existe no livro, né? No livro ela é uma senhora, a Rosalie também é um pouco diferente, no livro ela é super introspectiva, ela é tímida, no filme não, ela já é uma mulher mais empoderada, no filme inclusive ela é amiga de infância da Lynette, não tem essa relação tão próxima assim no livro, então tem essas diferenças que são sutis, mas que mudam um pouco a essência das personagens, né?
Mas é óbvio que, tirando o fato de que tem esses detalhes diferentes entre o livro e o filme é sim uma obra muito legal para você assistir independente. Então você não precisa necessariamente ter lido o livro para ver o filme, você entende toda a história de uma forma geral. É tudo muito bem feito, é tudo muito bem amarrado. As coisas que acontecem ali são intensas, então você se envolve ali com os personagens, você fica o tempo todo tentando adivinhar quem é o assassino. É bem legal, assim, eu gostei bastante. Acho que o Expresso no Oriente é um pouquinho melhor na questão do filme, embora no livro o A Morte no Nilo seja 1000 vezes melhor. Então, não sei, tem essa questão, sabe? A continuação nem sempre supera o anterior. Vamos ver agora qual vai ser o próximo livro, né, da Agatha Christie adaptado para o cinema. O que não falta são obras com Hercule Poirot, né, como personagem principal, que é o detetive belga, né, que sempre está ali participando das investigações, embora tenha outros personagens icônicos da Agatha Christie. Mas também na expectativa, quem sabe seja uma grande obra que a gente goste também. E tomara que seja muito bem feita. Assim como foi também A Morte no Nilo, que é uma obra interessante para você assistir. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo!